Estamos apresentando Construindo Cidadania, um debate com a comunidade. Sua participação é importante, aqui na 9 de Julho Católica. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. Pois é, gente, hoje, 22 de junho, é o Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. No dia 26 de junho, a ONU, Organização das Nações Unidas, comemora o Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. Os números são alarmantes. Cerca de 246 milhões de pessoas, ou um pouco mais de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos de idade, usaram drogas ilícitas em 2013. Usuários de drogas problemáticos, por outro lado, somaram por volta de 27 milhões. Esses são números do Relatório Mundial sobre Drogas, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes em junho de cada ano. No Brasil, aconteceram mais de 130 mil internações relacionadas ao consumo de drogas. 69% por causa do álcool, 23% por causa das drogas e dessas 5% relacionadas ao crack. As mortes só aqui no Sudeste chegam a 44%. Famílias são destruídas, vidas são perdidas e a violência também está relacionada com isso. Mas é possível dar a volta por cima. Por isso, hoje, nós vamos conversar com o psicólogo e especialista em saúde pública, com ênfase na dependência química, e apresentador do programa Tocando em Frente aqui na Rádio 9 de Julho, o Ivanildo de Andrade. Bom dia, Ivanildo! Bom dia, Padre Cido, bom dia, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Ivanildo, eu quero começar com uma pergunta a você que me intriga. Com tantas propagandas, com tantas mortes, com tantas vidas destruídas, parece-me por que aumenta o número de consumidores? Dá a impressão que nossa juventude é boba. Como é que é isso? Padre Cido, essa questão é muito importante, né? Primeiro nós temos que enfatizar que mesmo sendo uma semana voltada para a discussão em relação ao consumo, tanto do álcool como de outras drogas, nós percebemos que o próprio Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, que hoje é responsável por essa política, não está divulgando nas mídias nenhum tipo de ação relacionada à prevenção ao uso tanto do álcool como das drogas. Então, por aí nós já começamos a perceber o tamanho do problema. Entendo. Ou seja, políticas que sejam voltadas para a prevenção, com o intuito de atingir essa população mais jovem, né? Infanto-juvenil e também os adolescentes. Por quê? O que nós percebemos hoje um aumento crescente na experimentação, a precocidade cada vez maior também na experimentação, e o álcool acaba sendo a substância ou a droga que acaba levando esse adolescente a fazer o uso de outras drogas, né? Nós precisamos começar a trabalhar essa informação de uma maneira mais efetiva dentro da sociedade. Que o álcool é uma droga, só que é uma droga lícita, que é comercializada legalmente. No entanto, é uma droga, como o senhor acabou de dizer, de falar desses números absurdos, de 69% das internações
realizadas devido ao problema da dependência química está relacionada com o álcool, 69%. Ou seja, comprova-se que com a facilidade de acesso, você também aumenta a demanda, a procura. Então, o que o jovem tem hoje é uma facilidade cada vez maior de ter acesso a essa primeira experimentação, né? Que no caso é o álcool. Nós não percebemos campanhas publicitárias, ou até mesmo do governo, informando que o uso do álcool pode levar a pessoa a ter um problema de dependência química e, consequentemente, com tantos prejuízos à sua saúde e também destruindo famílias e até mesmo trazendo problemas seríssimos para a nossa sociedade. E o jovem hoje é um nicho de mercado importantíssimo, principalmente para a indústria cervejeira, né? Por quê? São potenciais clientes lá na frente, ou seja, você oferta para esse jovem agora o álcool e você vai ter aí uma longa estrada com esse jovem sendo um consumidor e um cliente que vai gerar para você rendimento, enfim. Então existe um viés, uma busca ou interesse muito mais financeiro do que realmente preocupado com a saúde da nossa população. Agora, o que nós podemos entender por drogas? Droga. Vamos lá. Nós temos droga, o conceito diz o seguinte, né? É todo tipo de substância, vamos pensar numa substância psicoativa, todo tipo de substância que não é produzida naturalmente pelo organismo, ou seja, é uma substância que vem do mundo do ambiente externo, né? Você insere, você introduz isso no seu organismo. Então é uma substância que pode interagir no seu sistema nervoso central, mudando o seu humor e o seu comportamento. Então a droga, ela tende a retirar ou diminuir na pessoa a sua capacidade crítica. Atua no córtex frontal, onde você diminui a sua crítica, diminui a questão dos valores, né, das normas, das regras, isso tudo fica muito prejudicado. Então, o álcool é uma droga que atenua, que diminui essa crítica, que faz com que a pessoa se sinta um pouco mais livre, um pouco mais solta, porque o raciocínio, a crítica dela fica prejudicada, as normas, as regras, então ela se sente muito mais à vontade, que é o que diz, alguns usam um termo bem eufemista, bem interessante, né? É um desinibidor social, ou seja, a pessoa fica mais desinibida, mais alegre, mas numa quantidade mais excessiva, essa pessoa perde a capacidade de ter ou o controle sobre seus atos e sobre suas ações. Então, o álcool é uma droga, o cigarro, a maconha é uma droga, o tabaco, né, é uma droga muito viciante por causa da nicotina. E hoje nós temos também vários grupos, né, de apoio, de tratamento para a pessoa se libertar da nicotina, porque é uma droga também que vai atuar no seu sistema nervoso central, só que em pequenas doses, e não trazendo um efeito social, um prejuízo social tão grande, mas o efeito à saúde física da pessoa é enorme. Sim. Mas quando o Brasil começou a ter políticas públicas voltadas para o tabagismo, com propagandas, principalmente proibindo a mídia de divulgar a propaganda de cigarro, houve uma queda significativa no consumo de cigarro no Brasil, né? Tanto é que as indústrias de cigarro hoje perderam quase 50% da sua produção, do seu faturamento, devido a essas políticas que o Brasil começou a implantar, também vindo de fora. Ou seja, quando você aplica uma política que reduz o acesso, que restringe o acesso, que restringe propaganda, você acaba permitindo com que a população, a sociedade seja melhor informada, e sendo melhor informada, ela acaba também fazendo uma opção pelo não uso e também buscando um tratamento para retirar da sua vida essa substância que vai te trazer algum prejuízo de ordem física, emocional, social, e a gente vê aí o quanto hoje a sociedade está sedenta, carente de políticas públicas efetivas na área da prevenção e na área do tratamento, na área da recuperação, para que esses jovens não tenham, né, essa possibilidade de acessar essas substâncias
de acessar essas drogas, que seja o álcool, que seja uma droga ilícita também, ou até mesmo o cigarro, para que não desenvolvam posteriormente a doença chamada dependência química. Agora, falando das drogas, né, no sentido amplo, e também daquelas mais pesadas que nós sabemos que levam à destruição da pessoa, quais são os principais motivos que podem levar um jovem a drogar-se? Olha, Padrecido, primeiro eu vou colocar de novo, vou ser um pouco chato nisso. Um dos principais motivos é o livre acesso. Nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, na região aqui da Cracolândia, um câncer a céu aberto, onde as pessoas, os dependentes químicos, estão ali fazendo o uso livre da substância. Então é uma zona aberta, é um espaço livre para que a pessoa possa fazer o uso da sua substância. Então a condescendência das políticas públicas no Brasil permite que ali, por exemplo, qualquer pessoa que queira usar ou fumar crack, ou fumar maconha, ou usar cocaína, pode ir para lá, porque você vai usar a sua droga e você não vai ser, em nenhum momento você vai ser constrangido com esse seu uso. Até parece, inclusive, né? Desculpe interrompê-lo, claro. Parece que há até uma certa condescendência para esse uso, não é? O pessoal está mais preocupado com os traficantes e tem que ter uma preocupação muito séria com ele, mas eu acho que deveria ter um certo acompanhamento mais esperto para não acontecer isso que você está dizendo. O acesso é tão fácil, né? E olha isso, eu falo, acesso fácil. Se eu tenho um local, se eu posso adquirir, se eu posso consumir a droga sem ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de constrangimento, a tendência não é que a pessoa pare, mas que ela continue no uso, porque você cria facilitadores para que a pessoa continue usando. A maconha está sendo hoje discutida no Brasil de uma maneira muito torta, muito distorcida. Maconha é medicinal. Maconha eu tenho o direito de usar porque eu tenho a minha liberdade de poder fazer o que eu quiser com o meu corpo, com a minha vida. Ou uma questão ideológica. Só que, no entanto, a maconha é uma substância psicoativa que causa, sim, problemas seríssimos na maturação do cérebro de um adolescente, por exemplo. O cérebro do adolescente ele é maturado até os 21 anos de idade. Se você começa a fazer uso de uma substância, uma maconha, a partir dos seus 13, 14 anos de idade, você está matando, você está prejudicando a formação neurofisiológica desse construto cerebral. Então, é mentira quando dizem que não é prejudicial, que é medicinal. Muito pelo contrário, é uma substância, uma droga que causa, sim, sérios prejuízos à pessoa. Só que, no entanto, hoje o que a gente percebe é que estão a mídia, alguns movimentos, principalmente com esse processo de descriminalização que está no STF, que não estão dando muita bola, que não estão muito atentos. Se descriminaliza a maconha, não é só a maconha, todas as drogas serão descriminalizadas. No entanto, o jovem, o adolescente que faz uso da droga hoje começa a ouvir algumas coisas do tipo que não faz mal, que é medicinal, então ele começa a ter essa perda da percepção do risco. Então ele começa a diminuição da percepção do risco, gera no jovem uma sensação de, tranquilo, vamos usar, vamos fumar, tudo pode. Então o acesso, essa falta de política para prevenir, para mostrar sim os problemas, os prejuízos de uma substância dessa no organismo da pessoa. Nós estamos fazendo alguns trabalhos, né, preventivos. Recentemente nós fomos numa escola, eu e o Paulo Leme, conversar com os jovens sobre isso. Então jovens de 13, 14, 15, o jovem não quer ouvir falar disso, o jovem... Foi muito interessante porque nós levamos informação, falamos sobre a polícia, falamos sobre as drogas, e o que a gente percebe é que o jovem, ele quer sim saber, ele quer ser informado. Então nós estamos entrando às vezes numa ideia de que a grande maioria quer a legalização, a descriminalização, e não é verdade, né? O que eu agradeço muito ao senhor e à Rádio 9 de Julho é por permitir que pessoas possam falar o contrário, né? E que as drogas, a maconha, o álcool, essas drogas mais pesadas, na verdade, elas entram no processo posterior. Mas a experimentação do álcool, a experimentação da maconha nesses adolescentes é o nosso pior problema, porque esses adolescentes, eles fatalmente, quer dizer, vamos pensar assim, 10%
vamos pensar numa roleta russa de uma forma proporcional, cerca de 10% dessas pessoas que fazem uso experimental podem vir a desenvolver a doença da dependência química. Então, de um universo de 100 mil crianças, jovens, 10 mil desses jovens podem vir a apresentar o problema da dependência química por causa daquele uso experimental daquele gole de cerveja na frente da escola. Ou seja, a política pública hoje não trabalha isso na mídia, porque ainda é vista a cerveja como não sendo álcool, por exemplo. E hoje o Ministério Público de São Paulo tem uma campanha que fala que cerveja também é álcool. Então, Padre Cida, é tão complexo, né? Existem tantas variáveis que a gente precisa comentar, falar, informar, fica até difícil sintetizar. É verdade. Agora, Ivanildo, me diga aqui, eu tenho a impressão que também o peso do grupo sobre o indivíduo também pode levar muita gente às drogas. Digamos assim, se o meu filho frequenta grupos em que os jovens acham que tudo isso é normal, mesmo que ele tenha uma formação que lhe diga não entre nessa, a pressão do grupo deve pesar muito nele, não é? A pressão do grupo é um dos fatores que influenciam o desenvolvimento de alguns comportamentos de risco, como, por exemplo, usar drogas, né? Então, a pessoa que tem algum problema eu sou psicólogo, especialista na área, então a gente atende muitos jovens. Então, às vezes, um jovem que tem uma questão de identidade, uma questão de insegurança, de não aceitação, ele tem alguma questão emocional afetiva ali presente, ele pode ser seduzido pela ideia de que fazendo uso daquela substância, fazendo uso daquela droga, ele vai ser benquisto ali naquele meio, e aí a partir desse primeiro uso, que ele percebe até os efeitos dessa substância no corpo, altera assim, o seu humor, faz com que ele tenha algumas percepções distorcidas da realidade, isso pode com certeza influenciar o desenvolvimento de um comportamento de risco que é fazer uso de com certeza. Isso, com certeza, é uma das possíveis situações que levam um adolescente a fazer uso de uma substância. Mesmo porque hoje nós percebemos que os jovens estão cada vez mais expostos a essas situações de risco devido à falta de uma política pública que oriente, que trabalhe com esse adolescente de forma mais ativa, não relativizando o grau de complexidade e de perigo na experimentação de qualquer tipo de substância. Agora, é possível vencer essa luta? Padre Cido, com certeza é possível, sim. Se os pais que estão nos ouvindo, né, se a sociedade começar a ser melhor orientada e informada, vão perceber que existe possibilidade, sim, caso já exista esse problema em casa, né? Hoje nós temos no Brasil grupos de muita ajuda, de apoio como o Amor Exigente, nós temos o EMA, nós temos o AA, nós temos outros grupos que prestam serviços importantíssimos para a sociedade, a Associação Antialcoólica e Drogas do Estado de São Paulo, nós temos locais de extrema expertise como a Uniad, a Unifesp com o pessoal do Ronaldo Laranjeiras, né? Nós temos o programa Tocando em Frente, aos sábados às 19 horas com a campanha Tocando Coração, onde a gente consegue hoje disponibilizar vagas sociais a custo zero para pessoas que têm o problema da dependência química e não têm condições de fazer o pagamento, o tratamento. Nós temos profissionais que com certeza podem ajudar. Nós temos hoje o movimento Vale a Pena com Paulo Leme, com o Buscador Vale a Pena, onde você pode, com esse buscador, baixando no seu aplicativo, no seu celular, procurar um local mais próximo de você. Enfim, nós estamos lutando pela cultura da recuperação, ou seja, mostrar, falar para as pessoas, para a sociedade, que a dependência química não é um problema moral, não é um problema apenas da pessoa, é um problema não social. É desvio de caráter, é doença não, mesmo. Isso. Tá certo. Uma doença da dependência química que precisa de tratamento e recuperação. Ô, Ivanildo, muito agradecido. O seu programa, como é que se chama? E vamos repetir? Ô, Padre Cido, obrigado. É o programa Tocando em Frente, que vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas da noite. Aqui na rádio.
Da Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho é a única rádio no Brasil que tem um programa voltado para a dependência química e que fala sobre essa questão de uma maneira aberta e tratando como deve ser tratada, como uma doença, mas que tem possibilidade de tratamento e ter recuperação. Tá certo. Às 7 horas da noite, e nós comemoramos agora 3 anos num programa especial com o Paulo Leme. A gente vai fazer uma reflexão sobre todos os temas discutidos até agora. Tá também certo. temos a campanha Tocando o Coração. Legal! Internação, pode ligar para nós. Um abraço, meu irmão! Valeu! Obrigado, tchau, tchau.